Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem comigo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui Paulo está preso e um paganismo invadiu a igreja de Corinto e Paulo manda uma carta para Corinto, não satisfeito com o paganismo que invadiu a igreja. E Paulo começa de uma forma agressiva. Ele diz: irmãos, por um acaso o cálice que abençoamos não é a comunhão com o corpo de Cristo? E as vítimas oferecidas nos altares pagãos não são comunhão com os demônios? Portanto, eu, Paulo, não admito que vocês tenhais comunhão com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios, com o corpo do Senhor e com o corpo dos demônios. Não dá para ter comunhão entre o paganismo e o cristianismo. E ele vai dizer, alguém vai me dizer, tudo é permitido. É verdade, mas nem tudo me convém. Outra pessoa vão dizer, tudo é permitido. E ele vai dizer, mas nem tudo edifica. O raciocínio de Paulo é concreto. Existem coisas que não são proibidas, mas não convém. E eu queria hoje falar sobre uma delas, a famosa festa do Halloween. Isso mesmo. A pergunta que nós recebemos todo dia, pode ou não pode, o católico, filho, criança de católico participa, não participa? Como funciona isso, né? E a festa do Halloween será na semana que vem, na noite do dia 31 para o dia 1º de novembro. Primeiro eu quero dizer que essa festa, além de ser pagã, ela é uma afronta ao dia de Todos os Santos, que é o finados dia 2 de novembro. A origem disso o Papa Gregório III, em 731, escolheu celebrar a festa de finados como dia de Todos os Santos. E em 834, o Papa Gregório IV estendeu isso por toda a igreja e decretou como dia santo o dia 2 de novembro. É o dia dos fiéis, dos santos que morreram em Deus. E aí de cara, essa festa do Halloween pega a noite anterior, do dia 31 para o dia 1º, já que o dia de Todos os Santos é dia 2, e cria uma festa pagã antecedendo a festa de Todos os Santos. Só aí, por amor à igreja, a gente já não deveria dar crédito a essa festa, porque ela é uma afronta. Ela vem um dia antes afrontando a nossa fé no culto aos mortos? Não, no culto às almas daqueles que morreram na graça de Deus e que estão no céu ou no purgatório a caminho do céu. Mas qual que é a origem da festa do Halloween? Cresceu tremendamente na Irlanda, na Escócia e algumas regiões da Inglaterra e depois chegou nos Estados Unidos. A origem dessa festa é uma festa celta. O que acredita essa festa? A magia negra acredita que o ano do demônio termina nesse dia e começa um outro ano a partir do dia 1º de novembro. É nessa data que os magos e os adeptos da magia negra procuram descobrir quem vai casar, quem vai morrer, quais são as previsões para o ano seguinte. Muitos dos ritos de bruxaria, de magia negra, de sacrifícios e de missas negras são celebradas nesta noite do dia 31 para o dia 1º. É uma noite demoníaca, é a noite das trevas, onde o inferno se levanta, para poder se reunir e blasfemar. Acredita-se que, na origem da festa, as bruxas, as fadas, os gnomos vêm para a terra tocar terror. Roubam crianças, destrói colheitas e mata até gado de famílias que não querem participar desse ritual. Por isso, a cultura trata de homens e mulheres e crianças que saem pelas ruas recolhendo balas para oferecer aos seres das trevas, usando também lanterna, fogo luminoso, fogos de artifício, para agregar
os espíritos espalhados pelas casas e afugentar as bruxas que, segundo a cultura, voam em cabos de vassouras por cima das casas, pegando e atormentando as crianças. Na Idade Média, essa festa se tornou muito importante e eram tidos como os agentes do demônio. Como se dizia, nos sabás, que são os dias das bruxas, as bruxas descem para os seus banquetes, suas orgias, e um dos mais importantes sabás é justamente na festa do Halloween, de 31 para o dia 1º de novembro, onde supõe rituais, bruxarias, bacanais e outros acompanhados de gato preto, superstições, etc. e tal. É um estudo que eu fiz. Isso não é documento de internet, não. Um estudo de um psiquiatra alemão falando sobre o perigo que esse tipo de coisa tem como intervenção na mente de uma criança. Eu posso abrir a minha boca em nome da igreja e dizer que é proibido filhos de católico participar do Halloween? Não, eu não posso abrir a boca. Paulo está dizendo, tudo posso. Mas eu posso dizer como Paulo, não convém, não edifica, não é bacana, não é legal. Não é isso? Aqui no Brasil entrou como uma coisa simples. Não, um carnavalzinho na escola, usa um chifrinho, pinta de preto, usa uma capa, pinta a unha, né? Oferece bala. Se tornou uma coisa folclórica. Parece que é uma brincadeira só. Mas infelizmente, por trás do Halloween, do Dia das Bruxas, há uma inserção mentirosa, macabra, de magia negra, de bruxaria, de ocultismo. Algumas das danças, alguns dos apetrechos, dos adereços fazem parte de rituais de bruxaria. Posso dizer como pai, como homem, não é bacana, não é legal, não é legal. Né? E aí você vai achar católico, vai dizer, não, é comum, é só uma brincadeira. Não, gente, isso é folclórico. Não, gente, não. São rituais enganadores que parece que são displicentes, mas que não são. E que vão colocando os nossos filhos. Já é uma luta criar os nossos filhos. Agora imagina você inserir os nossos filhos de forma enganadora, como se fosse coisa simples, em rituais de bruxaria e de magia negra. As consequências disso podem ser graves? Pode. São perturbações durante a noite, são agregações de desenhos violentos, filhos que têm dificuldade quando você chama atenção, que gosta de assistir coisas relacionadas a monstro, chifre, um olho na testa, que tem dificuldade de dormir à noite com escuro, que tem medo. Tudo isso faz parte de uma opressão vinda dessas coisas? Claro, claro. E é por isso que Paulo diz, alguém vai dizer, eu posso, ninguém pode me proibir. E ele diz, é verdade, mas não convém. Outro vai dizer, eu posso, ninguém pode dizer que é pecado, que é errado. E Paulo diz, é verdade, mas não edifica, não faz bem. E aqui eu posso dar o testemunho que as minhas filhas vão fazer 12 anos e a gente nunca permitiu que elas participassem desse tipo de situação. Ah, mas na escola dos meus filhos isso vale ponto. Ah, se não participar é obrigatório. Gente, eu fico um pouco triste porque assim, os protestantes não deixam os filhos dele participar. E eles passam do mesmo jeito, eles recebem a nota do mesmo jeito. O problema é que nós católicos, nós não somos convictos daquilo que a gente crê. Então a gente fica tentando brigar conosco mesmo, que não é legal, que é legal, que não é pecado. A gente não se convenceu das coisas para poder lutar por elas. Então se você for convencido, eu não quero os meus filhos participando dessa porcaria, eu tenho direito, aí você vai brigar por isso. Isso tem base legal? Tem base legal. Eu peguei aqui o artigo do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Infelizmente, uma vez, nós procuramos uma advogada e tivemos que nos valer do ECA, da lei, para poder mandar um ofício protocolado na escola, dizendo que, segundo o Estatuto, a escola tem obrigação de dar um outro tipo de trabalho paralelo para as crianças que não querem participar do Halloween,
valendo o mesmo número de pontos. Elas não podem ser obrigadas a participar. Por que a gente não sabe disso? Porque a gente é católico, mas não é convicto da nossa própria fé. Então aqui no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, eu estou no capítulo 2, falando a respeito do direito e da liberdade e do respeito à dignidade. No artigo 15 do parágrafo 2, do capítulo 2, o artigo 15 diz que toda criança e adolescente tem direito a ter liberdade. No artigo 16 diz que essa liberdade compreende 3 aspectos. O primeiro, a liberdade de ir e vir. Segundo, de opinar e ter expressão. E terceiro, a liberdade da crença e do culto religioso. Então, toda criança e adolescente tem liberdade. Ela não pode ser obrigada a uma crença ou a um culto que os seus pais ou ela não prestam. Então, se uma escola falar que é obrigado participar do Halloween, se não perde ponto, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que isso não é real. Ela tem liberdade de dizer se tem a ver com crença e com culto ou com religião e não é o que professa a minha família, eu não vou participar. Então a escola tem que dar um trabalho, alguma coisa paralela valendo o mesmo número de pontos. A escola pode ser processada se obrigar o seu filho a participar de uma coisa. Ah, vai ter alguém lá da escola, com certeza, que vai dizer isso não é culto, não é crença, não é religião, é uma brincadeira e tal. Não é, eu acabei de ler aqui. O problema é que já virou tradição, é uma coisa tipo um carnaval, é bacana, é normal, mas não é. Então qualquer pessoa que lê, que estudar, que procurar, você não vai achar nada inocente numa festa de Halloween. Então, eu estou sendo radical? Não estou sendo radical, eu não sou burro. Então, se os estudos demonstram que tudo está ligado à bruxaria, à magia negra, à coisa macabra, se o negócio é pagão e não bate com a minha fé, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que os meus filhos têm direito, por causa da crença, do culto e da religião, que nós prestamos na nossa casa, de não aceitar nada que para nós soa como uma afronta à nossa fé. As nossas filhas nunca participaram, a dos amigos que eu tenho nunca participaram, a dos protestantes também não participam, e eu gostaria de te orientar, porque já é semana que vem, dia 31, essa festa. Se você quer lutar pela salvação dos seus filhos, já é uma luta para eles ir à missa, já é uma luta para eles ir para a catequese, já é uma luta para eles gostarem das coisas de Deus. Agora imagina com tudo isso a gente fazer inserção dos nossos filhos ao paganismo. Não dá, não dá. E aqui hoje eu estou com uma blusa de Santa Rita, de Cássia, e é impressionante Santa Rita porque o marido dela foi assassinado e os 2 filhos prometeram que ia vingar o assassinato do pai. E ela foi muito sincera com Deus. Se fosse para eles matarem alguém para se vingar da morte do pai e perder a salvação, ela preferia que os seus filhos fossem levados por Deus. E eles adoeceram, um morreu, logo depois o outro morreu. Olha a oração da mãe. Eu prefiro que os meus filhos morram do que eles cometam um crime e percam a salvação. Agora, uma mãe ser capaz, Santa Rita, uma mãe ser capaz de fazer uma oração, e foi ouvida, disposta a perder até os filhos nessa vida, para que eles não percam a salvação, e a gente não ser capaz de lutar por um filho da gente não participar de uma festa pagão, de um rito de magia, de paganismo, de bruxaria. Então realmente falta convicção, falta amor, falta autoridade espiritual, falta tudo para a gente que engole tudo aquilo que é pagão e não quer saber dos detalhes. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. À primeira vista, diz aqui os meus estudos, o Halloween no Brasil é apenas uma coisa inofensiva, popular, mas já vimos que não é. É desejo, assim como eu, assim como a nossa comunidade, que você também preserve os seus filhos de todos os ataques espirituais. Nós temos acompanhado aí o que está acontecendo pelo Brasil aí, dessas exposições malignas com as crianças. Deu para perceber que no Brasil o diabo resolveu realmente peitar a igreja e os cristãos para poder usufruir da pureza das nossas crianças. E eu quero incluir nesse pacote demoníaco de destruição da família, coisas que parecem ser bobas, como o Halloween, como tantas outras coisas que a gente ainda vai voltar a falar aqui em outros vídeos. Proteja a sua família, Deus te abençoe, lute por seus filhos. Se você quiser estudar sobre o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, capítulo 2,
artigo 15, artigo 16. É a base legal de que os seus filhos não são obrigados a participar da festa do Halloween. Diga não ao Halloween e diga sim ao Dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro. Deus te abençoe, viva a sua família.